O uso de palavrões e termos chulos é algo negativo, que não deve ser utilizado, ou é algo neutro, que não faz bem nem mal e que o ser humano pode fazer o uso que ele quiser? Os defensores dos palavrões e termos chulos vão dizer que não tem nada a ver, que são apenas palavras, que palavras são um nada. Mas quem conhece minimamente as leis espirituais sabe que tudo tem uma forma, um pensamento, uma palavra, um sentimento, uma intuição. Tudo assume uma forma. Tudo o que o ser humano emite vai para algum lugar, porque tudo é energia. O pensamento é energia, o sentimento é energia, a palavra é energia. Quando nós falamos, estamos emitindo uma energia, e essa energia, dentro da atuação da lei da igual espécie, é atraída por centrais de forças de energia similar, ou atrai energias similares. A lei da atração que está aí no universo faz com que as coisas viajem no espaço de um lugar para o outro. Então tudo o que o ser humano emite vai para algum lugar ou atrai alguma coisa para si. Então fazer uso de palavrões e termos chulos é sim algo negativo. Não é bom o ser humano fazer uso dessa prática. É claro que vez ou outra pode sair um palavrão, um termo chulo, mas é melhor se cuidar em relação a isso. O próprio Cristo disse que a sua palavra seja sim ou não, pois o que passar disso vem do mal. Então uma pessoa que fala muitos palavrões, ela está numa sintonia um tanto raivosa, odienta muitas vezes. E quem está numa sintonia de raiva, de ira, atrai coisas dessa espécie. É claro que às vezes estamos indignados com uma situação e nos exaltamos um pouco, é até inevitável. Mas há pessoas que vivem sempre nessa frequência, estão sempre exaltadas, estão sempre nos extremos, estão sempre fazendo uso de termos inadequados. Sem falar que a palavra humana ela é um reflexo reduzido do verbo de Deus. Da mesma forma como Deus criou tudo através do verbo, porque para Deus palavra e ação é a mesma coisa, assim somos nós de forma muito reduzida. Então a palavra humana é um reflexo reduzido do verbo criador de Deus. O ser humano não é um criador, o ser humano é um formador. É preciso atentar para essa diferença. Quem cria é Deus, já o ser humano não cria nada, ele apenas forma coisas porque tudo já está no universo. Toda a matéria-prima sutil e densa de que o ser humano necessita para fazer as coisas já está aí. E o ser humano apenas junta as inúmeras partículas, energias e radiações através das suas ações, das palavras, dos sentimentos e das intuições. Então, o ser humano ele está sempre irradiando alguma coisa. E da mesma forma como ele irradia, ele atrai também. Essa lei da igual espécie foi muito bem explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, junto com a lei da gravidade espiritual, porque dependendo do nosso estado interior, estamos mais leves ou mais pesados. E conforme o peso ou a leveza, nos coligamos a energias mais leves ou mais pesadas. Então, uma pessoa que vive sempre fazendo uso de palavrões e termos chulos, ela tem uma vibração densa. Não é uma pessoa com lá muita leveza espiritual. Então, nesse sentido, o ser humano precisa tomar cuidado, para não ficar falando à toa palavrões. Na verdade, o ser humano não deve falar nada à toa. Cristo é que disse, como eu já afirmei aqui, que a sua palavra seja sim ou não, o que passar disso
é do maligno. Então, pessoas que falam muito estão numa energia densa. Quem está numa energia mais sutil, ele fala menos, ele fala quando necessário. Ele fala coisas sérias e pertinentes em cada momento. Ele não exagera, ele não desperdiça palavras, não desperdiça energias, porque o ser humano contrai laços kármicos através das palavras que ele emite. Ele cria laços magnéticos através das palavras que ele profere. Então é preciso ser sensato, é preciso ser equilibrado e fazer um uso adequado da fala, da palavra. Não ficar falando palavrões e fazendo o uso de termos chulos, porque a palavra humana é um reflexo reduzido do verbo de Deus. O ser humano não pode desperdiçar palavras, energias e irradiações. Ele precisa ser econômico na fala. Quem se torna econômico na fala se torna profundo, porque se torna uma pessoa mais silenciosa. E uma pessoa silenciosa intui as coisas em suas profundezas. E quando fala, fala coisas mais profundas também, diferente daquelas pessoas que falam demais, que não praticam o silêncio, que não têm profundidade e daí proferem apenas palavras rasas, palavrões e termos chulos. Então, a forma como uma pessoa fala e o que a pessoa fala denota o seu estado interior, o seu nível espiritual. Uma pessoa que fala muitos palavrões e faz uso de termos chulos o tempo todo não pode ser uma pessoa evoluída espiritualmente, por mais que tenha um alto nível intelectual, um alto desenvolvimento intelectual, porque desenvolvimento intelectual não é propriamente desenvolvimento espiritual, são coisas bem diferentes, certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!